Vamos lá, pessoal, vamos para mais uma aula, né? Hoje será a quinta aula e a gente vai falar hoje sobre resolução da equação de segundo grau pela soma e produto, resolução de sistema de equação e de problema de equação do segundo grau. Vamos começar? Bom, hoje os tópicos seriam isso aqui, como eu já falei para vocês: relação entre as raízes, que vai envolver soma e produto, determinação de uma equação de segundo grau, ou seja, a gente vai ter um costume de resolver a equação e agora é ao contrário, descobrir qual foi a equação para ter aquelas raízes. E a resolução de problema do segundo grau com duas incógnitas. Vamos lá. Relação de coeficientes e raiz de uma equação do segundo grau. Um outro método de resolução de uma equação de segundo grau é usada a soma e o produto entre as raízes. Eu vou deixar bem claro também que não são todas as equações que a gente vai fazer por esse método. A gente já viu a fórmula completa, que a gente resolve pela forma de Bhaskara. É um método mais seguro. Isso aqui é uma opção. E dependendo da questão, isso aqui fica um pouco mais fácil. Se você prestar atenção, se você for descobrir as raízes de uma equação e você somar, é simplesmente usando aquela equação completa, menos o b sobre a. E para descobrir o produto entre as raízes, é só usar esse procedimento, c sobre a. Ah, professor, não entendi. De novo, se eu quiser só a soma das raízes, rapidinho, para não estar resolvendo a forma completa, é só usar menos o b sobre a. E se eu quiser o produto das raízes, de novo, para não estar resolvendo toda a equação por aquele método demorado de Bhaskara, é só usar essa expressãozinha c sobre a. Olha só o primeiro exemplo. Imagine só essa equação do segundo grau. Imagine só que se vocês quisessem descobrir as raízes, vocês iam demorar um pouquinho, fazer o delta, fazer a forma de Bhaskara. Só que a questão está pedindo somente a soma e a raiz. A soma e o produto das raízes. Olha só como é muito mais prático. A soma menos o b sobre a. Professor, quem é o b? Menos 7. Aí você observa que ficou menos da fórmula, menos 7 que é o valor do b, sobre o valor do a, que é 3. Então, rapidinho terminei. Nem precisei descobrir as raízes, ele quer só a soma. Rapidinho terminei. 7 sobre 3, menos por menos dá mais. Outro detalhe que é o produto. A questão pediu a soma e produto. C sobre a. C, observa lá, 2, o a, 3. Então, soma 7 sobre 3 e o valor do produto 2 sobre 3. Se caso vocês queiram descobrir as raízes, você depois que descobrir as raízes tem que somar uma com a outra e depois multiplicar uma com a outra. Aqui foi muito mais rápido, muito mais prático. Então, quando envolver soma e produto, usa a soma menos o b sobre a e o produto c sobre a. Exemplo 2. Determine, deixa eu voltar aqui, que eu pulei um detalhe. Determine determinação da equação do segundo grau. Nesse caso aqui é ao contrário. Vocês têm o costume de ter a equação para descobrir as raízes. Agora não, eu tenho as raízes para descobrir qual foi a equação. É só você usar essa expressão, ó, x ao quadrado menos a soma. Lembra que eu acabei de explicar como é que calcula a soma? Vezes x mais o produto. Aí S indica a soma, P indica o produto. Vamos para o segundo exemplo. Ó. Determina a equação do segundo grau, cujas raízes são 3 e 5. Aí é só somar 3 mais 5, 8. O produto 3 vezes 5 dá 15. Aí substituindo naquela fórmula que eu acabei de passar para vocês. Então x ao quadrado menos, aqui era a soma que dá 8. 8 vezes x, mais aqui é o produto. O segundo exemplo, 2 e 1 sobre 4. Vocês vão tentar resolver. Tem a resolução aqui, eu vou passar. E depois a gente na aula online, vocês tiram a dúvida. Resolução de sistema do segundo grau com duas incógnitas. Bom, eu coloquei um sistema aqui, vocês observam que aqui é do primeiro grau e aqui é do segundo grau, e a definição é o seguinte: ó, um sistema chamado do segundo grau com duas incógnitas quando pelo menos uma das equações que a compõe é do segundo grau. Então aqui é de segundo grau. E agora a gente vai começar a aprender a resolução do sistema. Resolução do sistema. Está aqui o mesmo sistema que eu coloquei, né? Vamos voltar aqui ao sistema. Estou colocando ele de novo aqui. Então, olha só. Primeiro passo. A gente isola o valor ou do x ou do y na primeira equação. Observa, ó, x é igual a 1. O y, que é negativo, ele passa positivo. Está aqui a regrinha, isola. O segundo passo, a gente substitui esse valor que eu isolei na segunda equação, está aqui, ó, substituindo, quem era o x, 1 mais y, está aqui 1 mais y ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 41. A gente elimina o parênteses, vai formar essa equação do segundo grau.
Vocês já sabem como a gente resolve uma equação de segundo grau, vocês escolhem qual é o método. Aqui eu fiz o método do discriminante delta e depois Bhaskara. Olha só, a equação ficaria dessa maneira. Para quem prestou atenção, ficou mais fácil eu dividindo por 2. Olha só como é que ficou a equação. O delta, vocês vão observar que depois que eu substituo os valores no seu devido local, vai ficar igual a 81. Substituindo na forma de Bhaskara, está aqui o y' e o y duas linhas, eu encontro para o y' menos 5 e o para o y duas linhas 4. Lembrando que eu quero o valor do x e do y. O que é que eu faço agora? Eu substituo para a parte que eu isolei. Depois que eu descubro o valor do y, o x vai ser igual a 4, está aqui o par, 4 menos 5. Quando o y é igual a 4, eu substituindo, o x vai ser igual a 5. E essa aula foi muito rápida, então deixo para vocês a resolução do exercício. Fica faltando só um tópico para terminar o conteúdo do sexto capítulo, do sétimo capítulo.